Fala galera, Rafael Souza aqui com vocês, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, falando sobre o mercado de vendas para o governo. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Souza, trabalho na área de licitações como consultor e também atuo do lado do governo na área de gestão contratual. Então eu alinho essa minha experiência que eu tenho dos dois lados do mercado para trazer conteúdo de valor que de fato possa ajudar quem deseja atuar no mercado de licitações da maneira segura. E nesse vídeo, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. Como fechar contratos, né, sem limite de valor, de 100 mil, 200 mil, 300 mil ou até mais, sem participar de um processo de disputa com outros concorrentes. É isso mesmo, é possível você ser contratado pela administração diretamente, sem ter que disputar preço, uma fase de lances ou algo semelhante com outros concorrentes, com outros licitantes. E o melhor de tudo, isso tudo de forma legal, tá? Isso é legalmente possível. E é claro, todo o processo de contratação que o governo ele tem que fazer, independente se vai ser uma licitação, né, um pregão, ou se vai ser uma dispensa de licitação através de uma dispensa eletrônica, por exemplo, todo o processo de contratação ele tem que ter o devido processo legal, né? Onde vão estar ali os documentos da necessidade, a proposta do fornecedor, tudo isso, independente da forma que vai ser essa contratação, tem que existir essa instrução processual. E essa modalidade aqui que eu vou apresentar para vocês não foge dessa regra. Tem que haver essa instrução processual para registrar essa contratação. Ou seja, é uma contratação prevista na lei e uma contratação transparente e legal, ok? Então, como se dá essa contratação? Aqui tem alguns tipos de contratação direta, que eu já falei em outros conteúdos, né? A cotação eletrônica, a dispensa eletrônica, tem um outro tipo de contratação aqui, mas nesse vídeo nós vamos falar sobre essa daqui, ó, inexigibilidade de licitação. Tem uma palavrinha um pouco difícil de falar, né? Inexigibilidade de licitação. Então, o que é uma licitação, uma inexigibilidade de licitação? O próprio nome já diz, né? Quando a licitação ela não é exigível, ou seja, não precisa abrir um processo licitatório para contratar. A dispensa de licitação, né, ao contrário da dispensa de licitação, a dispensa de licitação ela é dispensável, ou seja, a administração ela pode fazer a licitação ou não, né, dependendo ali de caso a caso. Já na inexigibilidade, ela não é exigida, ok? Então essa é a principal característica da inexigibilidade de licitação. E ela está prevista tanto na Lei 8666, quanto também na nova Lei de Licitações, a 14.133. Então essas duas leis, tanto a antiga, né, como é conhecida como a nova lei, trazem essa previsão legal dessa modalidade de contratação direta, ok? Então, vamos aqui ver alguns detalhes dela. Primeiro detalhe, a inexigibilidade ela não tem limite. Então, como eu falei para vocês, pode ser um processo para contratar ali de R$1.000, de R$10.000, de R$100.000, R$500.000. Não tem limite para contratar, para a administração contratar via inexigibilidade de licitação. E por que não tem limite? Vocês vão ver o porquê. Aqui no segundo ponto. A inexigibilidade de licitação ela ocorre quando não existe concorrente no mercado. É por isso que a licitação ela não é exigível. Se você sabe, né, se você fez uma análise de mercado ou uma análise, né, de processos anteriores, você sabe que só existe um fornecedor daquele de determinado, né, fornecimento de produto ou prestação de serviço, não existe o porquê, né, não há razão para você abrir um processo licitatório que é mais oneroso para a administração pública, leva mais tempo, se você pode contratar diretamente daquele único fornecedor que existe no mercado. Então, outra característica, né, predominante da inexigibilidade de licitação é que não existe concorrente no mercado. Só existe um fornecedor para daquele tipo de produto ou daquela prestação de serviço. Então, vamos a um exemplo aqui concreto, né? Por exemplo, antes da gente abrir isso daqui, um exemplo bem comum de se encontrar
é fornecedor de serviços públicos, por exemplo, de alguns tipos de serviço, melhor dizendo. Por exemplo, contratação de energia elétrica, de fornecimento de energia elétrica. Aqui no Rio de Janeiro, só existe uma empresa, né, que fornece energia elétrica, que faz a gestão e fornecimento de energia elétrica aqui para a capital do Rio, que é a Light. Então, se vamos supor, uma escola, um batalhão policial, for abrir um processo para contratar energia, porque esses órgãos eles têm que pagar essas despesas de consumo. Energia elétrica, água, eles têm que pagar. Então, se for abrir um processo para contratar energia elétrica, ele já sabe que aqui na capital do Rio, o único fornecedor é a Light. Então, ele vai abrir um processo de inexigibilidade de licitação para contratar diretamente a Light. Então, vai pedir a documentação, é claro, né, de habilitação, vai pedir uma proposta de preço, assim normalmente. Só que a grande diferença é que a Light não vai ter que disputar preço com nenhuma concorrente, ok? Então, talvez você pergunte, Rafael, beleza, é muito fácil esse exemplo que você deu com uma concessionária de energia elétrica. Mas e para mim, né? E o licitante, vamos dizer assim, comum? Como é que ele pode ser contratado por inexigibilidade? Bem, por exemplo, imagine que determinado órgão comprou um maquinário, né, comprou um equipamento, né, muito complexo, e esse equipamento precisa de outros produtos, outros materiais pequenos, que são consumíveis, para que ele possa continuar ativo. Por exemplo, precisa de algum tipo de cartão, de algum tipo de leitor, ou de algum tipo de óleo exclusivo, não sei. Vamos supor que essa máquina precise de outros produtos menores para que ela possa funcionar, né? A gente chama isso de insumos. Vamos supor que essa máquina precise de insumos para que ela tenha um perfeito funcionamento. Só que essa máquina ela é importada e esses insumos só são fornecidos por essa marca estrangeira, aqui no Brasil, através de representantes autorizados. Então, vamos supor que cada país tem o seu representante autorizado. Então, como você pode tirar vantagem disso? Você pode mapear, né, essa necessidade do mercado e se submeter, né, solicitar essa representação exclusiva no país. Então, se você conseguir essa representação, por exemplo, você pode se tornar esse fornecedor exclusivo e toda vez que aquele órgão ou outros órgãos que também tenham aquele tipo de equipamento, quando eles precisarem comprar esses insumos, né, ou esses materiais consumíveis daquele equipamento, eles só vão ter você como representante, como fornecedor exclusivo para contratar. Ou seja, nesse caso, você vai ser contratado por uma inexigibilidade de licitação, porque você não vai ter concorrente para estar disputando esse processo de fornecimento. Deu para entender como é que funciona a inexigibilidade de licitação? Então, essa é a característica principal. Não existe concorrência no mercado. Então, se você conseguir identificar uma oportunidade, não sei, vamos supor, eu sou fornecedor de painel fotovoltaico, um exemplo, né? Não sei se é o caso, mas o painel que o governo está comprando, que é de acordo com os requisitos ambientais, de durabilidade, só existe uma marca exclusiva no mercado e eu sou representante dessa marca. Então você, sempre que a administração for comprar esse tipo de material exclusivo, você vai ser o contratado. Quer ver um exemplo bem comum também? Época de festa de fim de ano, por exemplo. Aí os órgãos públicos às vezes querem contratar algum tipo de show. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Porque eu não sou músico e a garganta ela começa a secar. Então vamos lá. Aí o órgão vai contratar algum artista para fazer um show de fim de ano ou de alguma outra data importante lá daquela cidade, daquele estado. E aí vamos supor que ele decida contratar o show do Wesley Safadão. Não, eu quero contratar o Wesley Safadão. O Wesley Safadão só tem um. Não tem concorrente para ele. Aquela contratação, se ele quer, é o show do Wesley Safadão, ele não tem como disputar lance com outro artista, porque ele é único, ele é exclusivo. A mesma coisa, não, eu quero o show da Ivete Sangalo. Ivete Sangalo só tem uma, ela é exclusiva.
Então, pode ser contratado, nesse caso, por uma inexigibilidade de licitação. É claro, como eu falei para você, tem que haver a instrução processual. O órgão ele vai ter que justificar por que quer contratar aquele artista exclusivo e por que não vai ser outro. Mas se ele conseguir justificar que aquele artista é o que atende, de repente é o tema ali daquela festividade, ou é porque o artista é um artista local, não importa. Se ele conseguir justificar dentro do processo que aquele artista é o que atende aquela demanda, aquele artista ele não vai ter concorrente porque ele é único. Não existe outro semelhante. Entenderam? Então, se você conseguir explorar esse mercado, né, essa exclusividade, essa necessidade que talvez possa existir, você vai ter uma grande vantagem e você com certeza vai fechar bons contratos com a administração sem ter que participar de processos licitatórios, tendo que disputar com outros concorrentes, ter que ficar se matando na fase de lance. Você não vai precisar de nada disso. Você vai ser contratado diretamente pela administração. Então esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Você não vê esse conteúdo com frequência, né? Pessoas comentando, falando sobre esse assunto com frequência. Se você já viu por aí algum vídeo, pode deixar aqui nos comentários, sem problema. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para que esse conteúdo chegue a mais interessados e que esse tipo de comunicação, esse tipo de informação valiosa possa chegar a cada vez mais pessoas, tá bom? É claro, além de você contribuir para o crescimento aqui do meu canal. Um forte abraço, fiquem com Deus.